Você já se sentiu preso, sem saída, com todas as portas fechadas, como se você estivesse preso a correntes pesadas? É nos momentos de maior angústia que Deus revela o seu poder. Existe uma chave que pode abrir qualquer porta. Não importa quão difícil possa parecer. Essa chave se chama oração. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua sendo o Deus que age de forma sobrenatural e que pode transformar o impossível em realidade. Nós vamos aprender juntos o poder da oração em meio às prisões da vida. Como a oração pode mover os céus e abrir portas impossíveis. E no final do vídeo eu vou te falar 3 princípios espirituais que nós aprendemos com a libertação de Pedro, relatada em Atos capítulo 12. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Nós oramos juntos aqui. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a presença de Deus todos os dias. Se você quer receber uma palavra de esperança todos os dias aí no seu celular, deixe o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Quando você fizer isso, selecione a opção Todas, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Irmãos, eu quero começar essa reflexão de hoje com um versículo que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Está escrito assim, olha: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha só o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Se você clamar, eu vou responder. Se você pedir, eu vou mostrar o que está oculto. Em muitas passagens bíblicas, como essa aqui que eu li, nós podemos perceber que sempre há uma resposta de Deus para as nossas orações. E no livro de Atos, no capítulo 12, nós vemos esse poder de Deus agindo através da oração dos irmãos, da oração da igreja. Pedro estava preso, acorrentado, guardado por soldados e vigiado por portões de ferro. Era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Ou seja, aos olhos humanos não havia saída para ele. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 5, que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto os grilhões prendiam o apóstolo Pedro, a oração cercava ele de esperança. E como resposta àquele clamor, o poder sobrenatural de Deus se manifestou. O impossível aconteceu. O texto diz que um anjo apareceu e tocou em Pedro. Naquele momento, as correntes caíram, os portões se abriram sozinhos e Pedro saiu livre daquela prisão. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Amém? Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Senhor, quebra as correntes da minha vida. Eu não sei quais têm sido as prisões que estão te cercando nesse momento. Mas independentemente do que seja, eu quero que você saiba que Deus é maior do que elas. Por isso, escreva isso com fé.
Senhor, quebra as correntes da minha vida. Olha só, 3 princípios sobre a oração que eu aprendo aqui em Atos 12. Primeiro princípio, a oração é uma arma espiritual. A oração é uma arma espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, Paulo declara que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tem algumas batalhas que você não vai vencer com a sua força, mas você vai vencer com os seus joelhos dobrados. Segundo princípio, a oração move o céu. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, está escrito o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Por isso que eu sempre peço para você colocar o seu pedido de oração aqui, porque aqui nós oramos todos os dias. Eu oro, muitas pessoas oram junto comigo. A palavra diz que a oração de um justo é poderosa. Imagine a oração de milhares de pessoas orando juntas. O clamor da igreja, aqui em Atos 12, foi ouvido no céu, mas trouxe libertação à terra. Amém? E o terceiro princípio, a oração precisa ser constante. Ore sem cessar. A igreja não desistiu, mesmo quando tudo parecia tarde demais. Sabe, irmãos, muitas vezes a resposta de Deus vem na última hora, mas ela vem, porque Ele nunca falha. Talvez você não esteja em uma prisão, literalmente falando, mas você pode estar acorrentado pelas dívidas, pelas enfermidades. Você pode estar preso por lembranças dolorosas do passado, pode estar preso em um hábito ou em um vício que tem destruído a sua vida, a sua família. Eu convido você a orar com fé hoje. Se você não tiver forças para orar, apenas diga amém aí onde você está. Mas creia que Deus já está agindo. Talvez você esteja cercado por pessoas que não acreditam mais em você. Ore, creia que Deus pode mudar as circunstâncias. Talvez as portas estejam fechadas há anos na sua vida. Continue orando, porque Deus tem poder para abrir os portões de ferro. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu me lembro de momentos na minha vida em que eu estava acorrentado por problemas financeiros, por problemas familiares. Aos meus olhos não tinha mais saída, mas eu aprendi, desde que eu cheguei no Evangelho, eu aprendi a insistir em oração. E quando eu menos esperava, Deus começou a mover as situações. Ele abriu portas, Ele me mostrou que o impossível não era obstáculo para Ele. E nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui agora nos comentários. Coloque diante de Deus o que tem te aprisionado ou o que tem aprisionado alguém aí da sua família, alguém que você conhece. Se o Espírito Santo te fez lembrar de uma pessoa agora, é porque o Senhor quer que você interceda por ela. Coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e declare pela fé isso que eu falei. Senhor, quebra as correntes. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua santa e poderosa palavra, Deus, que pela Tua graça e misericórdia alcançou hoje o alvo do nosso coração. Nós nos colocamos agora diante da Tua presença em oração. Obrigado porque a Tua palavra nos lembra que nós podemos clamar a Ti nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza.
e nós cremos pela fé que o Senhor vai nos responder. Obrigado porque o Senhor é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Ó Deus, assim como Pedro foi liberto da prisão, nós pedimos que o Senhor quebre agora as correntes que aprisionam os teus filhos, as tuas filhas. Que toda prisão emocional, espiritual, financeira ou familiar seja desfeita agora, pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos pela fé que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor é quem nos conduz às águas tranquilas, é quem restaura a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça. Ainda que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, nós não teremos medo, porque o Senhor está conosco. Pai, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. Derrama a tua provisão sobre aquele que está aflito, sobre essa pessoa que não sabe como vai pagar as suas dívidas. Abre as portas de emprego para aqueles que necessitam de uma recolocação no mercado de trabalho. Dê sabedoria, ó Deus, para essa pessoa que precisa tomar uma decisão importante nessa semana. Consola o coração desse irmão e dessa irmã que estão abatidos. Fortalece aqueles que estão cansados. Senhor, a tua palavra diz que os que esperam em ti renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ó Deus, visita os lares daqueles que estão passando por crises. O Senhor é o Deus da paz. Por isso, que através do teu amor e do teu perdão, esse relacionamento seja curado, seja restaurado para louvor e para a glória do teu nome. Sara as nossas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Tu és o Deus que nos cura, o Deus que tem poder para nos sarar, para tirar de nós toda dor, toda ferida, para remover do nosso corpo e da nossa alma tudo aquilo que não vem de ti. Ó Deus, que esse remédio, esse tratamento, essa quimioterapia sejam eficazes e que essa enfermidade caia por terra pelo poder que há no teu nome. Nós cremos que o Senhor é o Deus que sara todas as nossas dores. Eu coloco diante de ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios. Que haja libertação verdadeira. Pois na tua palavra está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós tomamos posse da tua palavra, que diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Pai, eu declaro pela fé que essa pessoa que está aqui orando junto comigo agora é mais que vencedora em Cristo Jesus. Transforma as nossas lágrimas em testemunhos, que as prisões sejam abertas, que o impossível se torne possível e que cada vida seja restaurada pelas tuas mãos poderosas. Nós oramos confiando na tua vontade e na tua soberania. E oramos em nome do teu Filho Jesus. E é por isso que desde já te agradecemos. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Receba essa verdade bíblica. A oração é uma arma espiritual, uma arma da qual você pode tomar posse. Não deixe de orar, não deixe de crer, não deixe de acreditar. Deus pode fazer coisas impossíveis. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Se você ouviu essa mensagem até aqui,
é porque você já entendeu qual é o propósito desse ministério. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe, que Deus multiplique na sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6, na versão A Mensagem, diz assim: Não permitam que esta situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu Pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que vou tomar. Tomé disse então: Senhor, não temos ideia de para onde o Senhor vai. Por que pensa que sabemos o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Você já sentiu alguma vez o coração apertado, a mente confusa e uma inquietação em relação ao futuro? Em momentos assim, a angústia pode nos dominar. E aí nós começamos a buscar por respostas, por um caminho, por uma verdade que nos traga paz. Foi exatamente essa a situação dos discípulos de Jesus naquela noite, há mais de 2000 anos. Eles haviam acabado de ouvir palavras muito difíceis. Uma traição iria acontecer e Jesus falou que ia para um lugar onde eles não poderiam ir. Imagine o sentimento dos discípulos, irmãos. A tristeza e a esperança frustrada por causa de um reino terreno que eles estavam esperando. É nesse cenário de um mau pressentimento que Jesus pronuncia algumas das palavras mais confortadoras e profundas de toda a Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Hoje eu quero mergulhar junto com você nas verdades que Jesus nos revelou aqui nessa passagem, focando principalmente em uma declaração que ecoa até hoje através dos séculos e que nos dá direção, nos dá sentido e esperança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que a gente compreenda a grandeza da sua revelação. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Irmãos, quando Jesus falou essas palavras, ele estava prestes a ser entregue aos principais sacerdotes. Depois, ele seria julgado, torturado, morto e sepultado. Aquela era a sua última mensagem aos discípulos. Uma tentativa de preparar o coração deles para o que iria acontecer. A angústia era tanta que no capítulo 13, no capítulo anterior a esse, Pedro, que era um líder entre os apóstolos, prometeu que daria a vida por Jesus. Mas Jesus disse que Pedro o negaria 3 vezes naquela mesma noite. Com certeza, a confusão, a insegurança e a angústia invadiram os corações dos discípulos. A esperança deles se baseava na ideia de que Jesus era o Messias, alguém que iria instalar um reino glorioso ali mesmo,
libertando Israel do domínio de Roma. Mas agora, Jesus falava em ir embora, e aquilo frustrava todas as suas expectativas. E diante daquele grupo tão perturbado, a primeira coisa que Jesus fez foi acalmá-los. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem aflitos, não fiquem perturbados, não fiquem angustiados. E em seguida ele diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Quando Jesus faz isso, ele se coloca no mesmo nível de Deus, porque ele era Deus. Jesus então oferece 4 razões poderosas para que eles não ficassem perturbados. Primeira razão: na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós não devemos imaginar o céu como se fosse um condomínio de apartamentos ou uma mansão cheia de quartos, onde cada um vai ter o seu espaço. Essa é uma figura de linguagem para dizer que há um lugar amplo e suficiente para todos os discípulos de Jesus na presença de Deus. A casa do Pai é a presença do Todo-Poderoso, o lugar para onde Jesus estava indo depois da sua morte. Segunda razão: vou preparar-vos lugar. Essa passagem aqui muitas vezes é interpretada de maneira errada, como se Jesus tivesse ido para o céu para construir um lugar físico para nós. Mas a casa do Pai está pronta desde a fundação do mundo. Essa preparação a que Jesus se refere é a sua morte e ressurreição. Através do seu sacrifício, ele abriu o caminho. Ele nos deu livre acesso a Deus. O acesso à casa do Pai estava fechado por causa dos nossos pecados. E ele, Jesus, através da sua morte e ressurreição, abriu esse caminho para que nós pudéssemos entrar por ele. Terceira razão: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Jesus faz uma promessa clara de que ele vai voltar. Embora ele tenha voltado na ressurreição e enviado o Espírito Santo, com essas palavras aqui, ele está se referindo à sua segunda vinda, que vai ser gloriosa e pública, quando finalmente ele virá para ficar com a gente para sempre. E a quarta razão: para que onde eu estiver, vocês estejam também. A promessa final e a mais reconfortante é a de que nós estaremos com ele por toda a eternidade. Aquelas palavras foram o consolo para os corações angustiados dos discípulos, e elas também hoje se tornam o nosso maior consolo. Sabe, irmãos, essa é a maneira pela qual Deus consola seus filhos. Ele nos aponta para uma realidade futura e definitiva. O nosso consolo é escatológico, ou seja, ele está no futuro que nos aguarda. Embora a gente já possa experimentar essa plenitude nos dias de hoje. Isso nos ensina a viver como peregrinos nesse mundo, sem nos encantarmos demais com as coisas passageiras daqui, como os bens materiais, as propriedades, a fama, o sucesso, o reconhecimento, os títulos ou qualquer outra realização pessoal. Nenhuma riqueza ou nenhuma pessoa nesse mundo pode satisfazer plenamente o nosso coração. Somente a realidade final e eterna que Deus nos reservou em Cristo é que pode fazer isso. Jesus assume que os discípulos sabiam o caminho para onde ele ia. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Afinal, aqueles homens estavam com ele há mais de 3 anos, ouvindo seus ensinamentos sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna. Mas Tomé, com toda a sua franqueza, revela a ignorância deles. Senhor,
nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? Essa pergunta mostra que os discípulos ainda não haviam compreendido que Jesus era o próprio Deus Filho, que veio nos reconciliar com o Pai. Eles ainda estavam esperando um Messias, que fosse um libertador político que iria estabelecer um reino aqui na terra. Jesus então responde a Tomé e a todos nós com uma das declarações mais importantes de toda a Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único acesso à casa do Pai. Não é uma doutrina, uma filosofia, uma ideologia, não é um conjunto de rituais, mas uma pessoa. Através da sua morte e ressurreição, ele abriu o reino de Deus para nós. Jesus também é a revelação final e completa de Deus. As palavras que ele falou não vieram dele mesmo, mas do Pai que o enviou. E nele não há engano. E Jesus é a vida, ou seja, ele oferece vida espiritual e eterna a um mundo perdido e em trevas. Essa vida só é encontrada por meio dele. Eu sei que existem muitas religiões, eu respeito todas elas, cada uma com seus rituais, seus ensinamentos, seus valores. Tem muitos líderes, muitas ideias, mas a Bíblia diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A salvação foi conquistada por ele e está disponível para mim e para você. Basta que a gente creia, reconheçamos os nossos pecados e confessemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Jesus nos convida a crer nele, a crer que ele está no Pai e o Pai nele, com base em suas palavras e suas obras. As suas palavras não vieram dele, mas vieram do Pai. E as suas obras, que incluem seus milagres, sim, mas também a sua compaixão, sua obediência, a sua vida sem pecado, a maneira como ele tratou a todos, tudo isso mostrava quem ele era e o que ele veio fazer da parte de Deus. Que essa palavra, que essa mensagem alcance o seu coração hoje. Que ela traga alívio a esse coração aflito e que você receba o consolo de Deus. Não se turbe o seu coração. Não fique desanimado, desesperado. Esse mundo aqui é passageiro, irmãos. Deus ainda vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Num mundo que prega muitos caminhos, Jesus é muito claro quando diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega até Deus a não ser por Ele. Não há salvação fora do conhecimento de Cristo. Nós não precisamos de anjos, de vozes do céu ou de arrepios para crer em Deus. A revelação final e suficiente do Senhor está em Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras. Se você quer conhecer mais de Deus, leia a Bíblia. Deus fala com a gente através da sua palavra. Amém? A minha oração é para que hoje seja criado dentro de você um desejo sincero de viver uma vida cristã séria. Não uma vida de fachada, mas uma vida com compromisso e fé no Cristo ressurreto. Que nós possamos fazer as obras dele nesse mundo até o dia em que ele venha nos buscar para a casa do Pai. Que os nossos corações não se turbem, não sejam dominados pela tristeza ou pela ansiedade, mas se encham de esperança e de propósito em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo
te lembrar de alguém nesse momento, coloque o nome dessa pessoa aqui, alguém por quem você está intercedendo. Se tem alguma situação que tem te provocado essa tristeza, né, que tem deixado o seu coração num estado de aflição, coloque ela aqui para a gente orar por você, amém? E declare pela fé o seguinte: Jesus Cristo é o caminho. Apenas isso. Jesus Cristo é o caminho. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela revelação que o Teu Espírito nos concede enquanto lemos as Escrituras. Nós reconhecemos e declaramos pela fé que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, nós te agradecemos pelo teu consolo e pela esperança que nós encontramos aqui no Evangelho. Reconhecemos que muitas vezes os nossos corações se turbam. Ó Deus, o nosso coração se enche de angústia e perplexidade diante dos desafios da vida, diante das incertezas, diante dos sofrimentos. Mas o Senhor nos convida a crer em Ti da mesma forma que cremos no Pai. Nos ajuda, ó Deus, a depositar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, sabendo que Tu és Deus e que nunca nos desampara. Obrigado, Pai, porque na Tua casa há muitas moradas. E cremos que Jesus foi preparar um lugar para nós, através da sua morte e ressurreição. Que essa verdade nos encha de paz, de consolo e de esperança. Deus, nós te agradecemos pela promessa de que Jesus voltará para nos levar junto dele, para que onde ele estiver nós estejamos também. Que a expectativa da segunda vinda de Cristo encha o nosso coração de alegria e nos ajude a viver como peregrinos nesse mundo, com os olhos fixos na realidade eterna que nos aguarda. Nos perdoa, Senhor, pela nossa lentidão, muitas vezes, em compreender quem o Senhor é. Assim como os discípulos te perguntaram no caminho, nos ajuda a não buscar sinais e prodígios extravagantes, mas a conseguir perceber o Senhor enquanto lemos a Tua palavra, enquanto observamos a rotina da vida. Que a Bíblia seja a nossa fonte de verdade e direção. Que ela seja o lugar onde ouvimos a Tua voz de uma forma clara. Que os nossos corações, ó Deus, sejam movidos pela compaixão por aqueles que estão necessitados e pelo desejo de anunciar o Teu Evangelho. Nos ajuda a sermos instrumentos do Senhor, para que o Pai seja glorificado através do Filho. Nos ajuda a alcançar mais vidas para o Teu reino. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor. Ó Deus, eu oro para que essa palavra não volte vazia, mas para que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Usa, Senhor, cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem como um instrumento para a Tua glória. Contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Dê paz àqueles que estão aflitos. Dê provisão àquele que está necessitado. Abre as portas, Pai, para essa irmã, para esse irmão. Restaura essa família. Restaura esse casamento que está em crise. Cura essa pessoa que tem lutado contra essa enfermidade. Visita aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nesse momento se submetendo
a um processo de quimioterapia, que esse remédio seja eficaz, que essa doença, ó Deus, seja sarada para a glória do Teu nome. Prepara essa equipe médica para essa cirurgia. Coloca habilidade e destreza nas mãos desse médico, desse anestesista, dessas pessoas que fazem parte dessa equipe que está nesse plantão agora desse hospital. Usa a vida deles, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, mande ela para os seus contatos. Só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos e para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie pela nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, pessoa escolhida por Deus, pessoa abençoada por Deus, amada pelo Senhor. Que bom que você está aqui nessa manhã para mais um dia na presença de Deus. Que bom que você está aqui para a gente começar a semana do jeito certo. Tudo que começa do jeito certo termina bem. E em nome de Jesus eu creio que o Espírito Santo está aí ao seu lado e Ele estará junto com você durante toda essa semana. Amém? Eu sei que a vida muitas vezes coloca você diante de lutas que parecem não ter fim. Talvez você esteja passando por uma dor que ninguém conhece. Talvez você tenha chorado sozinho, sem forças nem mesmo para orar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe um amor real, um amor que não falha, que não desiste de você. Esse é o amor de Deus. Esse amor não depende do que você faz, nem do que você deixa de fazer. Ele não é um amor passageiro, não é frágil, não é interesseiro. O amor de Deus é eterno, constante e imutável. É um amor que cobre os seus pecados, que perdoa as suas falhas e que te dá uma nova chance todos os dias. Você pode ter perdido noites de sono, você pode ter sentido medo, você pode até ter pensado em desistir. Mas Deus está te dizendo agora: eu não desisti de você. Eu te amo e continuo ao seu lado. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, o seguinte: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, porque o amor perdoa muitos pecados. Olha que profundo isso, irmãos. O amor de Deus é tão grande que cobre os nossos pecados. Mas não se engane. Não é para você continuar vivendo do mesmo jeito, no mesmo erro, achando que está tudo bem. Esse amor é um chamado para a mudança. E essa mudança só acontece através de um arrependimento verdadeiro. E não existe outro segredo. Não existe uma chave misteriosa, uma fórmula nova. O único jeito de viver o verdadeiro arrependimento é ter uma vida diária e íntima com Deus. Hoje em dia, existem muitas mensagens que prometem um monte de coisas. 7 chaves para viver a mudança de Deus na sua vida. Ou 7 passos de fé para alcançar a bênção do Senhor. Amém. Talvez essas mensagens até falem com alguém. Mas perceba o seguinte: as pessoas querem respostas rápidas. Elas querem soluções fáceis
instantâneas, para problemas que só se resolvem diante da presença de Deus. Você precisa parar de buscar fórmulas mágicas e atalhos, quando você já sabe que aquilo que precisa é de rendição, é de uma entrega verdadeira. É isso que o amor de Deus faz na sua vida. Ele te leva ao arrependimento, à mudança de vida e à transformação verdadeira. Esse é o poder do amor de Deus. E sabe quem entendeu esse poder? Sabe quem entendeu isso de forma radical? O apóstolo Paulo. Antes de ser um homem usado por Deus, Paulo era um perseguidor da igreja. A Bíblia diz que ele respirava ameaças contra os cristãos, que ele consentiu com a morte de Estevão. E Paulo acreditava que estava fazendo a vontade de Deus, quando na verdade ele estava lutando contra Deus. Mas certo dia, no caminho de Damasco, aconteceu uma coisa. Em Atos capítulo 9, verso 4, está escrito que uma luz do céu brilhou ao redor dele e ele caiu por terra. Então, naquele momento, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a voz falou: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele momento, Paulo foi parado pelo próprio Jesus. Ele não podia mais negar a verdade. E o que mudou a vida de Paulo não foi uma nova chave, nem um passo de fé inventado por homens, mas o que mudou a vida dele foi o confronto direto com Cristo e o constrangimento do amor dele. Sabe o que Paulo merecia? Julgamento. Mas sabe o que ele recebeu? Graça. Ele merecia condenação, mas ele foi chamado para ser apóstolo. E é por isso que, mais tarde, ele pôde escrever na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 14, ele escreveu assim: Pois o amor de Cristo nos constrange. O mesmo amor que parou Paulo no caminho de Damasco é o amor que pode parar você hoje. O mesmo amor que tirou Paulo das trevas é o amor que pode tirar você de uma vida de engano, de uma vida de pecado. Você pode achar que já foi longe demais, que não tem mais volta, mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você: eu ainda tenho um plano para a sua vida. Eu ainda tenho um propósito. Agora eu quero falar diretamente com você. Se é a primeira vez que você está conhecendo esse amor de Jesus, viva esse amor de uma forma real nessa semana. E se você já conhecia esse amor, mas acabou esquecendo como ele realmente é, ou talvez hoje se sinta distante de Deus, eu quero orar por você no final dessa mensagem aqui. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu vou clamar ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Amém? E eu creio que você vai sair daqui desse vídeo se sentindo mais perto de Deus. Eu creio nisso. Eu também peço que você dê o like aqui no vídeo. Isso é uma forma de gratidão. É uma maneira de você ajudar o nosso canal e também de participar desse momento com Deus que nós temos todos os dias aqui. Se inscreva no canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Amém? Assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou usando a nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Mas independente disso, o mais importante é que você esteja aqui, recebendo a palavra. Porque nós estamos aqui no YouTube todos os dias,
para a honra e glória do Senhor. Sabe, irmãos, eu acredito que todo dia nós devemos e precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Pois eu sei que a caminhada com Cristo é repleta de desafios. Porque muitas vezes o Senhor nos chama para ir na contramão do mundo. E o mundo tem a sua força, o mundo faz muito barulho, ele tem a sua influência sobre nós, sabe? O mundo parece ser grandioso. Muitas vezes você se sente impotente diante de situações em que alguém, por exemplo, te responde com raiva e a sua vontade naquela hora é revidar. Mas Cristo te chama a responder com amor. Ele te chama para andar na contramão. E quando eu disse que muitos buscam respostas fáceis, eu quis dizer isso também. Porque existem vídeos aqui no YouTube que vão te dizer assim: seja mais agressivo, imponha a sua liderança, grite pelo seu lugar. Mas não se engane, Cristo é o maior líder de todos os tempos e ele nunca precisou ser agressivo para conquistar a autoridade. Quem definiu o lugar de Jesus foi o Pai. Tanto que mesmo crucificado, ele ressuscitou e reina para todo sempre. E é isso que você precisa lembrar. Você não precisa lutar pelo seu lugar. Esse lugar já foi conquistado. Quem luta por você é Deus. Quem estabelece o seu lugar é Deus. Muitas vezes, esses momentos de conflito acontecem dentro de casa, com as pessoas que você mais ama. E toda vez que você discute com quem ama, você perde. Mesmo quando parece que você ganhou a discussão. Porque as palavras ditas no calor do momento, essas palavras deixam marcas, elas deixam feridas, cicatrizes. Uma palavra liberada não pode voltar atrás. Por isso, entregue hoje o seu coração a Cristo. Deixe Ele gerar em você arrependimento genuíno, verdadeiro, arrependimento pelos seus pecados. E esse arrependimento vai provocar uma mudança de vida, que vai produzir frutos, os frutos do Espírito Santo. E aos poucos, você vai se tornando mais parecido com Jesus. Dessa forma, você vai experimentar o poder do amor de Deus na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém? Não apenas nessa semana, mas durante toda a sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva pela fé o seguinte: eu recebo a graça de Deus. Amém? Assim como Paulo recebeu, você também pode receber. Eu recebo a graça de Deus. Se você se lembrar de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem alguma situação que você está enfrentando aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho, talvez alguém que você ama, que esteja enfrentando uma enfermidade, coloque o nome dessa pessoa aqui. E lembre-se que a oração feita em nome de Jesus tem poder. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse novo dia. Obrigado por cada detalhe que o Senhor já preparou para nós. Obrigado pelo fôlego de vida, pela oportunidade de começar mais uma vez, pela chance que o Senhor nos dá de estarmos diante da Tua presença. Somos gratos pelo Teu amor que nos sustenta quando nós estamos fracos, pelo Teu cuidado em cada área da nossa vida. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Nos perdoe pelo orgulho, pela incredulidade, pelas vezes em que trocamos a Tua voz pelas vozes do mundo. Nos perdoe por buscarmos atalhos, por escolhermos o pecado quando já conhecíamos a verdade. Nos lava e nos dá um coração quebrantado e arrependido
diante de ti. E agora eu oro por essa pessoa que está comigo aqui, nesse momento de oração. Talvez ela esteja se sentindo distante, sem forças, sentindo o peso da culpa pelos erros que cometeu. Mas em nome de Jesus, eu creio e declaro que o teu amor está nesse momento alcançando o coração dela. Aquele mesmo amor que parou Paulo no caminho de Damasco, o mesmo amor que transformou um perseguidor da igreja em apóstolo, é o amor que transforma a vida dessa pessoa hoje. Ó Deus, eu quero orar por quem está enfrentando algum tipo de enfermidade. Eu peço que a tua mão de cura toque nesse corpo agora. Que essa dor, que essa enfermidade se renda ao teu poder. Em nome de Jesus, que essa dor cesse. Eu oro por quem está lutando na família. Ó Deus, talvez em um casamento machucado, ferido, ou essa pessoa que está passando por conflitos dentro da sua casa. Entra nesse relacionamento com o teu amor, com o teu perdão e promova a reconciliação. Eu oro por essa pessoa que está passando por alguma dificuldade financeira, por aqueles que não sabem como vão pagar as suas contas, pessoas que carregam dívidas pesadas. Abre portas, Senhor. Mostra a elas que o Senhor é o provedor. Eu quero orar por quem tem chorado pela salvação de alguém, por essa mãe que tem clamado por seus filhos, por esse esposo que ora pela esposa ou vice-versa, por esse amigo que está orando por alguém que ele ama. Que o teu Espírito Santo alcance esses corações e quebre toda a resistência. Eu oro especialmente por esse coração que agora se volta para ti em arrependimento. Senhor, que haja salvação, que haja transformação verdadeira, que os frutos do Espírito comecem a nascer nessa vida, que a paz seja gerada mesmo em meio ao caos, que haja amor onde antes havia ódio, que haja domínio próprio onde antes estava reinando a impulsividade, que cada passo dado a partir de hoje seja no caminho da tua vontade. Pai amado e querido, eu entrego cada pedido que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada clamor, cada nome mencionado, cada família representada. Atende a cada pedido aqui conforme a tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que essa pessoa experimente o poder do teu amor. Não apenas hoje, mas por toda a sua vida. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, receba o poder do amor de Deus na sua vida e seja transformado por Ele todos os dias. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e cola o link dessa mensagem, cola o link do YouTube lá no grupo da família, no grupo da igreja, nos grupos que você participa. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que a paz do Senhor esteja com você. Que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje eu vou ser direto, irmãos, porque Deus colocou algo poderoso no meu coração e eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu quero começar lendo uma passagem que está em Salmos 34, no versículo 18, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Olha só, Deus está perto daqueles que estão com o coração quebrado,
Deus se encontra perto daquele pai de família, daquela mãe que tem contado as moedas no fim do mês para manter a casa de pé. Deus está perto de quem se mudou de cidade ou mudou para fora do país e nesse momento está vivendo a dor de não querer estar longe de quem ama, longe dos pais, da família, dos amigos, mas que precisa fazer isso por causa de uma oportunidade melhor de emprego, por uma oportunidade de mudar de vida. Deus está perto daquelas mulheres que foram abandonadas depois de algum tempo de casamento, mulheres que fizeram de tudo para que o casamento acontecesse e depois lutaram para manter a família unida. E quando menos perceberam, tudo já tinha acabado. Deus está perto daqueles pais que tiveram que se despedir e enterrar o próprio filho, a própria filha. Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Todas as vezes que o inimigo quiser usar a sua dor para tentar te impedir de enxergar a bondade de Deus na sua vida, lembre o seu próprio coração de que Deus disse, através de Jesus, que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Não há o que temer e não existe dor grande o bastante para nos afastar de Deus. Deus está perto de quem sofre. Deus está perto de você. O autor C.S. Lewis escreveu uma vez o seguinte: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Olha as palavras que C.S. Lewis escreveu. Ou seja, Deus está presente nas coisas que nos fazem bem, como uma boa refeição, preparada com carinho. Deus sussurra a graça dele ali. Uma noite romântica entre marido e mulher, sem briga, sem discussão. Deus sussurra ali no meio da alegria do casal. Um momento entre amigos, saudável, sem fofoca, sem contenda. Deus está ali sussurrando a alegria no meio da alegria. Deus fala na nossa consciência. Às vezes a gente sente quando uma escolha é errada. Você já percebeu isso? A gente percebe quando um caminho está nos conduzindo à destruição. Isso é o Espírito Santo falando na nossa consciência. Mas o autor diz que Deus grita em nossas dores. A nossa dor nos coloca face a face com o Criador. A nossa dor expõe quem nós realmente somos, o que realmente sentimos e como nós estamos. É interessante o autor dizer que a dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 o seguinte: pois quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. É nesse lugar de fraqueza, de quebrantamento, que Deus age com poder. É quando não sobra nada da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, das nossas ilusões, que a graça de Deus entra com tudo e mostra que a presença dele é suficiente. O próprio apóstolo Paulo pediu 3 vezes, ele orou 3 vezes ao Senhor, para que Deus tirasse dele um espinho na carne. E o que Deus respondeu? A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela na fraqueza. Ou seja,
Não é quando a gente está forte que Deus opera mais. É quando nós estamos fracos. Então hoje, se você se sente cansado, abatido, sobrecarregado, saiba que é exatamente aí que Deus está agindo. Talvez não seja no tempo que você gostaria. Talvez ainda tenha dor, ainda tenha saudade, ainda permaneça a angústia no seu coração, mas mesmo assim Deus está por perto. Deus não despreza o coração quebrantado. Ele não ignora o choro feito em silêncio na madrugada. Ele ouve, ele se importa, ele recolhe cada lágrima. E acredite, vai chegar o dia em que você vai olhar para tudo isso e dizer: se não fosse o Senhor, eu não teria suportado. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para milhares de pessoas. Então dê o like no vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos nenhum vínculo com igrejas, partidos políticos, associações, ONGs. Nós nos mantemos através da sua ajuda. Então, eu quero pedir, caso você queira e possa nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E eu quero que você escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. No final da mensagem, eu vou orar por você. E declare pela fé o seguinte: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Você pode declarar isso pela fé. Até aqui o Senhor nos ajudou. Porque Deus esteve com você realmente durante todo esse tempo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora também o nome de alguém por quem você está orando, ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Deus opera através da oração. A palavra do Senhor nos incentiva em todo o tempo a orar. Orai sem cessar, é o que está escrito na palavra. A oração de um justo tem poder. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos, segundo o poder dele que opera em nós. Que o poder do Senhor opere na sua vida. Se for da vontade de Deus, que ele tire o espinho da sua carne. Mas se não for para tirar, que ele te conceda graça suficiente para que você suporte. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo fôlego de vida. Pela Tua misericórdia que se renovou sobre nós nessa manhã. Obrigado, meu Pai, porque mesmo em tempos difíceis, o Senhor continua sendo bom, continua sendo justo, fiel e presente. Eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós deixamos de confiar em Ti, pelos momentos em que duvidamos da Tua presença. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que na dor achamos que o Senhor nos abandonou, quando na verdade o Senhor estava mais perto do que nunca. Nos lava, nos purifica, nos perdoa. Purifica o nosso coração. Nós queremos te entregar nesse momento, Pai, cada coração quebrantado, cada espírito abatido. Eu quero apresentar ao Senhor a vida dessa pessoa que tem clamado e chorado sozinha, em silêncio. Essa pessoa que não tem com quem dividir a sua dor. Eu oro por esse pai de família, por essa mãe que tem
passado por um momento de escassez, que tem feito o possível e o impossível para colocar comida na mesa, para pagar as contas, para manter os filhos em segurança. Ó meu Deus, entra com a tua providência, abre portas, manda recursos, manda ajuda para ele e para ela, Senhor. Mostra que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu quero orar por todas as pessoas que estão longe de casa. Se você tem um parente, um amigo que está longe de casa, que teve que mudar de cidade, de país, escreva o nome dele aqui. E eu quero apresentar ao Senhor esses nomes que estão sendo escritos. Pessoas que tiveram que sair da sua cidade, do seu país, em busca de uma vida melhor. Que tiveram que deixar os pais, os filhos, os amigos, a vida. Que o Senhor conforte o coração dessas pessoas. Que mesmo longe daqueles que elas amam, elas sintam a tua presença. E elas sintam que não estão sozinhas. Ó Deus, eu quero orar por todas as mulheres que foram alcançadas por essa palavra. Mulheres que, por algum motivo, por alguma circunstância da vida, foram abandonadas. Mulheres que deram tudo de si, que lutaram pelo casamento, que abriram mão de seus sonhos e mesmo assim foram abandonadas, foram deixadas de lado. Cura, Senhor, esse trauma, essa rejeição. Restaura a dignidade, restaura o amor próprio, o valor, a autoestima. Enxuga as lágrimas da tua filha e preencha esse vazio com o teu amor. Ó Deus, eu quero orar por pais, mães e pessoas de forma geral que tiveram que lidar com a dor da perda, que tiveram que enterrar seus filhos, seus pais, alguém da sua família. Eu sei que não existe dor maior do que essa. Essa é uma ferida muito profunda. Mas eu peço ao teu Espírito Santo, consola esse coração. Abraça essas famílias com o teu amor. Traz paz onde há desespero. Mostra que o Senhor é Deus, até mesmo nos vales mais escuros. Eu apresento diante do Senhor todos aqueles que estão vivendo lutas dentro da sua família. Pessoas que estão presas nos vícios, maridos e mulheres que estão se afastando, irmãos que não estão se falando mais. Que o Senhor quebre esse ciclo de destruição. Que o teu Espírito Santo entre nesses lares e opere uma mudança real. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada da vida, por aqueles que não veem mais sentido, por aqueles que já pensaram até em desistir. Espírito Santo, visita esse coração agora. Que essa pessoa sinta a tua presença. Que ela seja envolvida nesse instante por uma paz que excede todo entendimento. Renova, Senhor, restaura, reanima o teu filho e a tua filha. Eu oro por essa pessoa que está aqui clamando junto comigo. Que ela saiba que o Senhor está por perto e que essa dor não vai durar para sempre. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. E se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você de alguma forma, não guarde ela só para você. Aquilo que nós recebemos e que faz bem para a nossa alma, para o nosso espírito, merece ser compartilhado com outras pessoas. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos. Compartilhe com pelo menos 3 contatos do WhatsApp ou 3 grupos dos quais você participa. A palavra de Deus
tem o poder de transformar a vida das pessoas. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da Tua presença. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua fidelidade que nos sustenta em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, o Senhor continua cuidando de nós. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, por todas as vezes em que reclamamos, murmuramos, ao invés de agradecer, por todas as vezes em que nos afastamos da Tua presença, quando deveríamos nos aproximar ainda mais de Ti. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados. Eu quero orar especialmente por essa pessoa que perdeu a alegria, que não consegue mais enxergar motivos para agradecer. Renova essa vida, ó Deus. Que esta mensagem traga esperança, traga paz, dê a ela um novo ânimo. Que a Tua presença nos envolva neste momento. Que possamos sentir o Teu toque, o Teu amor, a Tua mão nos sustentando, nos guiando e nos ensinando a viver segundo a Tua vontade. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor renove as suas forças e encha o seu coração de paz neste momento. Eu não sei como está o seu dia, como estão os seus pensamentos, mas eu sei que Deus já preparou algo para falar ao seu coração. Amém? Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante para que esse canal continue existindo. Dê o seu like aqui no vídeo. Isso não custa nada. Leva apenas alguns segundos. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Amém? Para você receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera relevante o trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais, tem tanta gente fazendo tantas coisas aqui nas redes sociais, né, no YouTube, e nós estamos aqui há 10 anos pregando a palavra de Deus todos os dias. Então, se você reconhece esse trabalho, se você reconhece esse esforço e quer apoiar o nosso ministério, considere se tornar membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. O que importa é a atitude do seu coração. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente no seu coração. Amém? E no final dessa mensagem, eu quero fazer uma oração especial por você. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E hoje eu vou pedir para você declarar, pela fé, uma expressão que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém? Você pode declarar isso pela fé aqui nos comentários, com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18. Diz assim:
Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Irmãos, a igreja de Tessalônica enfrentava desafios intensos quando essa carta aqui foi escrita. Os cristãos daquela cidade viviam sob forte perseguição e eram constantemente pressionados a abandonar a sua fé. Paulo, quando escreveu essa carta, não estava falando para pessoas que viviam em conforto, mas para irmãos que conheciam o sofrimento de perto. Ainda assim, a instrução do apóstolo Paulo era muito clara. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Olha que coisa interessante. Paulo sabia que a fé cristã não estava condicionada às circunstâncias, mas ela se baseava na relação que a igreja tinha com Deus. A exortação de Paulo não era um conselho simplista para ignorar as dificuldades, mas um chamado à maturidade espiritual. Paulo estava lembrando aqueles irmãos que a verdadeira alegria não vem daquilo que acontece ao nosso redor, mas daquilo que Deus faz dentro de nós. Paulo não estava escrevendo um tratado teológico complexo aqui, mas ele estava dando instruções objetivas para a vida cristã diária. Palavra que serve para nós até os dias de hoje. Ele queria que aqueles irmãos, em meio à perseguição, não se esquecessem de 3 coisas fundamentais: alegria, oração e gratidão. Vou repetir. Paulo dá uma ênfase aqui na alegria, na oração e na gratidão. E esse ensinamento continua sendo essencial para nós até hoje, porque assim como aqueles cristãos do primeiro século, nós também enfrentamos lutas. Nós enfrentamos incertezas, momentos de dor. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, se sentindo esgotado, desmotivado, sem forças para continuar. Mas a palavra de Deus nos desafia a enxergar além daquilo que vemos, além daquilo que sentimos, e a nos agarrarmos ao que sabemos que é a verdade. Deus continua no controle. Então, se hoje a alegria parece distante, se a oração tem sido difícil, e se a gratidão já não tem encontrado espaço no seu coração, saiba que Deus quer restaurar tudo isso em você. Ele quer restaurar a sua alegria. Ele quer que a sua alegria não esteja baseada naquilo que acontece ao seu redor, motivada pelas circunstâncias, mas que a sua alegria esteja na presença dele dentro de você. Deus restaura a nossa alegria quando aprendemos a nos entregar completamente a Ele. E isso não significa que os problemas vão desaparecer, que a vida vai se tornar perfeita, ou que nunca mais vamos enfrentar dias difíceis. A restauração da alegria acontece quando, em meio a tudo isso, o nosso coração encontra descanso em Deus. Às vezes, irmãos, nós achamos que a alegria, ela só nos invade quando aqueles problemas que nós temos enfrentado finalmente forem embora.
Mas e se Deus quiser restaurar a sua alegria agora, enquanto você está ouvindo essa palavra? Ou no meio desse processo, no meio do deserto, no meio da espera? A alegria de Deus não depende do que acontece ao nosso redor. Ela nasce dentro do nosso coração por causa da certeza que temos de que Ele está no controle, de que o Senhor é bom e de que nada pode nos separar do amor dele. Quando essa verdade se torna real dentro de nós, a vida ainda pode ter desafios, mas o nosso coração permanece firme. Deus restaura a nossa alegria quando paramos de lutar sozinhos. Porque a verdade é que tentar carregar tudo sozinho é muito exaustivo. Tentar resolver tudo, entender tudo, antecipar tudo, é um peso que ninguém consegue suportar por muito tempo. Mas quando a gente aprende a lançar sobre Deus as nossas ansiedades, a nossa mente se acalma, o nosso coração se fortalece e a nossa fé se renova. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sentindo que a alegria já se foi há muito tempo, que o brilho no olhar, a leveza no coração, o entusiasmo pela vida desapareceram. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que Ele não quer que você viva assim. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido, reacender aquilo que o tempo e as lutas apagaram. A alegria do Senhor não é frágil, não é uma emoção passageira, não é algo que o vento leva, é uma força. É o que te faz levantar da cama nos dias difíceis, o que te dá coragem para continuar. Ela é que te mantém firme quando tudo ao seu redor parece desmoronar. E essa alegria pode ser restaurada agora mesmo. Quando você decide confiar em Deus, quando você escolhe olhar para Ele e não para as circunstâncias, quando você entende que, independente do que esteja acontecendo, o Senhor está ao seu lado, te sustentando. Deus quer te levantar hoje. Deus quer trazer de volta a alegria que foi roubada. Ele quer encher o seu coração de paz, de esperança e de força. Você não precisa continuar assim. Levante a sua cabeça. Coloque um sorriso no seu rosto. Deus está te chamando para viver algo novo. A escolha está nas suas mãos. O Espírito Santo é aquele que nos consola, nos fortalece e nos renova. Ele é quem trabalha dentro de nós para restaurar a alegria que o mundo, as dificuldades, as lutas tentam roubar da gente. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, para que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Perceba que essa alegria e essa paz não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem das respostas que nós estamos buscando. Elas vêm pelo poder do Espírito Santo. É o que diz o texto. É Ele, o Espírito Santo, quem nos dá forças quando estamos fracos. É Ele quem renova a nossa esperança quando tudo parece perdido aos nossos olhos. É Ele quem nos faz sentir que Deus está por perto, mesmo quando as nossas emoções dizem o contrário. Talvez a sua alegria esteja apagada porque você tem tentado encontrá-la nos lugares errados. Talvez você esteja buscando preencher esse vazio com coisas, com pessoas, com distrações. Mas a alegria verdadeira, aquela que vai permanecer, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo.
E hoje, Ele quer encher o seu coração. Ele quer renovar o seu ânimo. Quer fazer com que você volte a sentir a paz que vem de Deus. Aquela paz que excede o nosso entendimento. Então, se você sente que perdeu essa alegria, peça ao Espírito Santo que a restaure. Peça que Ele te renove, que Ele te fortaleça, porque Deus é fiel para cumprir essa promessa. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé: Jesus Cristo mudou meu viver. Escreva isso com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por uma situação específica, coloque ela aqui. A oração de um justo tem poder. A sua oração tem poder. Quando nós oramos em nome de Jesus, Deus move os céus e, segundo a vontade dele, ele nos atende. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, com o nosso coração sincero. Obrigado porque Tu és um Deus de restauração. Obrigado porque o Senhor não nos deixa mergulhados na tristeza, na melancolia. O Senhor não nos criou para vivermos sem esperança, sem alegria e sem propósito. Obrigado, Pai, porque mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, o Senhor continua sendo a nossa rocha, o nosso abrigo seguro. Eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja cansada. Talvez ela tenha carregado um peso grande demais. Talvez ela tenha olhado para trás e sentido que a alegria que um dia teve já não está mais ali. Mas eu creio que o Senhor tem poder para restaurar aquilo que foi perdido. O Senhor é aquele que transforma lágrimas em festa, que transforma a tristeza em louvor, que transforma o peso em leveza. Pai, toca esse coração agora. Espírito Santo, sopra sobre essa vida. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra sinta agora o Teu amor preenchendo cada espaço vazio, curando cada ferida, renovando a esperança. Que ela saiba que não está sozinha, que o Senhor está com ela, segurando-a pela mão, sustentando-a em cada passo. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Eu coloco diante do Senhor aqueles que perderam uma pessoa querida e que sentem que a alegria foi arrancada deles junto com essa pessoa. Eu oro por aqueles que estão lidando com enfermidades, com dívidas, com preocupações que parecem não ter fim. Entra, Pai, com a Tua provisão, entra com a cura, entra com a Tua restauração. Renova a alegria. Conceda-nos essa alegria que não depende daquilo que acontece ao nosso redor, mas da certeza de que somos amados por um Deus que nunca nos abandona. Que essa pessoa se levante hoje com um novo ânimo, com um novo sorriso, uma nova força, um novo brilho no olhar. Porque o Senhor já começou a obra dentro dela. Nós te agradecemos por Tua fidelidade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas. Que esse dia
seja marcado por um renovo profundo. Nós oramos, cremos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba a alegria de Deus no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. A palavra do Senhor diz em Salmo 126, versículos 5 e 6, que aqueles que semeiam chorando, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Aqueles que saem chorando, levando a semente, voltarão cantando, trazendo os seus feixes de trigo. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida agora. Se você está semeando com lágrimas, se você tem caminhado com dificuldade, com o coração pesado, saiba que Deus já preparou o tempo da sua colheita. A alegria que hoje parece distante vai voltar. O que hoje é luta, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, Deus pode transformar em renovo. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, seleciona a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para o grupo da família, para o grupo da igreja, mande para as pessoas que você ama. Certamente tem alguém que precisa ouvir isso. Espalhe as boas novas da palavra de Deus. Espalhe a alegria. Amém?